No desafio de hoje nós vamos falar sobre um assunto que é muito, talvez um dos assuntos mais emblemáticos das cartas apostólicas de Paulo, né? Uma vez eu estava nos Estados Unidos e alguém me perguntou se nós éramos paulinos. E eu perguntei por que estava perguntando aquilo. Não, porque vocês têm umas características das doutrinas paulinas. Ora, se as cartas de Paulo estão na Bíblia e a Bíblia é a nossa regra de fé e prática, então tudo bem, é isso mesmo. Mas uma das coisas muito importantes que Paulo chama a atenção, porque Paulo, sem dúvida, foi o maior doutrinador da igreja, né? A base doutrinária da igreja, Paulo foi muito usado ali, o maior doutrinador da igreja. Mas ele fala no funcionamento da igreja. Imaginem vocês que o movimento, o Pentecoste tinha acontecido, não é? A igreja que estava em Jerusalém, tudo aquilo que tinha acontecido, depois veio a conversão de Paulo, a experiência de Paulo, e Paulo vivendo em outra igreja fora de Jerusalém. O que acontece com Paulo? A doutrina existia na prática, não é? Porque o Espírito Santo tinha sido derramado, tinha acontecido o Pentecostes, está tudo certo. Mas ninguém ainda tinha descrito todos aqueles fenômenos que tinham acontecido. Ou seja, ninguém tinha definido tudo de forma clara, tudo aquilo que havia se passado do Pentecostes. Quem faz isso? É Paulo. De que forma ele faz isso? Então nós temos que observar, principalmente em duas cartas dele, que é a carta aos Coríntios e a carta aos Efésios. E o que ele diz ali que é importante? Ele fala, quando ele aborda a manifestação do Espírito Santo, que foi o fato que aconteceu no Pentecostes, ele no capítulo 12, ele fala sobre os dons espirituais, que são manifestações do Espírito Santo, ou seja, formas diferentes do Espírito Santo se manifestar na igreja. Ele mostra na sequência que aquilo funciona como se fosse o corpo humano. Ora, mas por que Paulo diz então que todo aquele fenômeno de operação do Espírito Santo funciona como funciona o corpo humano? Será que aquilo ali é uma força de expressão de Paulo? E não é. O que Paulo está dizendo ali, o que ele está chamando a atenção? Quando ele fala de corpo humano, alguém um dia escreveu dizendo, não, Paulo era muito amigo de Lucas, e Lucas era médico, talvez Lucas, são especulações. Mas é claro que quando Paulo fala naquelas operações do Espírito Santo, e na sequência ele fala sobre corpo, então ele está descrevendo o quê? Ele está dizendo que uma igreja, a igreja, quando ela funciona, ela tem que funcionar da mesma forma que funciona um corpo humano. Corpo humano, não é? Usando aqui a figura do corpo humano. Quando você pensa na figura do corpo humano, em todo o funcionamento do corpo humano, uma coisa chama atenção. O corpo humano tem duas coisas que chamam atenção e que fazem parte daquilo que é praticamente o centro de tudo aquilo que em medicina se fala. O corpo tem duas coisas: governo e disciplina. Você não anda sem que haja uma ordem do cabeça, né? Você não toma atitude sem cabeça. Então isso é governo. O cérebro comanda, não é? Quando o doente morreu lá no CTI, aí a família doa todos os órgãos. Mas o doente morreu, por que vai doar os órgãos? Você já está morto. Não, houve morte cerebral. Então não tem mais, aquele corpo não tem mais governo. Então ele cessou a vida porque cessou o governo.
Então, quando Paulo diz que a igreja, a manifestação do Espírito Santo na vida da igreja é comparável a corpo, então tem governo, né? Porque o corpo humano ele tem governo e disciplina. A função, o rim tem uma função, o fígado tem outra. A função do rim não interfere na função do fígado, nem o fígado na função do pulmão, nem o pulmão na função do coração e assim sucessivamente. Os crentes dentro da igreja, isso está muito claro na doutrina de Paulo, eles atuam juntos, respeitando cada uma a função do outro, para que todo o corpo receba aquilo que se chama edificação. Concluindo, eu chamo a atenção às vezes para uma falha que é muito comum. Eu vou contar uma experiência disso para vocês aqui, que eu disse no último seminário. O último final de semana, eu recebi quando eu ia subir para dar uma aula no Manaim, eu recebi uma carta. Uma moça, uma jovem senhora, me entregou uma carta antes que eu desse a aula. A minha mãe mandou que te entregasse essa carta. Quando eu peguei a carta e li, a carta dizia o seguinte: pastor fulano de tal, assim, assim, eu sou da igreja de Caratinga, Minas Gerais, no início da igreja, e o senhor é muito jovem e tal, e o senhor foi na igreja, era um grupo de jovens que estavam, e o senhor entregou uma mensagem. E quando terminou a mensagem, eu trouxe a minha filha, eu era de uma igreja tradicional, eu trouxe a minha filha, porque eu ouvi falar que Deus curava e tudo aquilo, e eu queria que orassem pela minha filha. Mas o senhor falou tanto do poder de Deus, o senhor podia orar pela minha filha? E o senhor orou pela minha filha. E hoje eu quero falar para o senhor que essa moça que entregou a carta na mão do senhor é aquela criança que o senhor orou. Eu tomei um susto, porque aquela criança que eu orei era uma criança portadora de uma das doenças mais graves que eu já vi na minha vida. Eu era estudante de medicina e eu orei sem crer que Deus ia curá-la. E eu saí dali, 4 meses depois o pastor de lá perguntou: você lembra daquela criança? E eu perguntei: ela morreu? E o pastor disse: não, houve um milagre e tal, aquela coisa. Quando eu cheguei diante daquela moça que estava na minha frente, uma jovem senhora casada do lado do marido, que eu vi aquela senhora e me lembrei daquela criança, eu disse: meu Deus, o Espírito Santo operou independente de mim, porque eu não achava que o Senhor ia curá-la. Deus curou aquela criança, deu uma bênção àquela igreja, foi um marco naquela igreja e o Espírito Santo fez aquilo que queria. Veja o que Paulo diz. Paulo diz que o dom espiritual tem como principal objetivo edificar a igreja. Então não era, eu podia sair dali me promovendo: oh, Amadeu, que coisa impressionante, nunca mais me lembrava daquilo. Então vejam, quando nós falamos de dom espiritual e na unidade, que é o enfoque dessa carta de Paulo, que nós falamos muito, o grande objetivo dos dons espirituais é unidade, e para fazer com que a igreja, nessa unidade, ela cresça em edificação, o que é o mais importante para o Evangelho e para aquilo que é a experiência com a igreja, a experiência com o Senhor nessa hora. Esse é a grande experiência e que eu às vezes eu fico preocupado com uma linha, né, dentro do movimento pentecostal que pode se tornar perigosa se nós sairmos dentro desse limite que foi colocado doutrinariamente pelo apóstolo Paulo. Essa é uma experiência que nós tivemos e que muitos irmãos, mesmo irmãos pentecostais de outras igrejas e que são servos de Deus, que também têm essa experiência e sabem que é assim que funciona.